A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerdriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E estamos aqui mais uma vez, para a glória do Senhor, com essa conversa maravilhosa de poder lecionar mais uma lição bíblica do quarto trimestre CPAD Adultos. Que a lição é de número 9, que vai ser ministrada no próximo dia 30 de novembro de 2025, cujo título é Vontade, o que move o ser humano. O textuário vai dizer: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. E a verdade prática diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Amém? Está comigo, irmã Vanderleia, minha companheira de sempre, né? Amém. A paz do Senhor, irmã. Amém, Pai. A paz do Senhor, irmão Jair. Amém. Vamos então, antes de nós começarmos o comentário, já vou pedir à irmã Vanderleia para que ore em nosso favor. Amém. Vamos orar? Vamos orar. E confiar no Senhor, né, irmão Jair? Amém. Glória a Deus. Amantíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua face. É verdade, Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para comentar, para estudar, para também aprender com nossos ouvintes essa lição de rica importância. Senhor, fica conosco, Senhor. Abre nosso psique, Senhor, nesse dia. Estenda Tuas mãos poderosas sobre nós. Papai, também abre o psique, a mente, cada um que também vai tirar tempo para estar estudando conosco nessa jornada, Senhor. Ah, Papai, fica conosco. Que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, venha nos dar a vitória e nos dar, Senhor, força, e o psique seja aberto, nosso psique seja, Senhor, movimentado pelo Teu Espírito. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então a nossos objetivos da lição, né? Não, antes dos objetivos, vamos à leitura bíblica em classe, melhor dizendo, que está em Gálatas 5, do verso 16 ao 21, Tiago, capítulo 1, verso 14, verso 15, e Tiago, capítulo 4, verso 13, verso 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, ao quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tiago 1, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meu Deus. Tiago 4. Eia, agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois que desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Nós temos nessa lição ainda 3 objetivos para ser ministrados nesses 3 tópicos dessa lição. O objetivo número 1 diz assim: explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Número 2, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. Terceiro, ensinar a identificar o processo de tentação e compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Comentário. Amém. Hoje, irmão, nós vamos estudar, na lição passada nós estudamos a lição 8, né? Falamos sobre a emoção e sentimentos, né? Agora, hoje, nós vamos falar sobre a vontade que envolve esse sentimento, né, irmão Gé? E na lição passada,
Na lição passada, a introdução vai nos falar assim. Na lição anterior, estudamos sobre as duas das principais faculdades da alma. O intelecto, a sensibilidade e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos. E como pensamos e sentimos. Podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar, agir, costumam compor um mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nessa lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Então, nós estudamos sobre os pensamentos, né? Sobre as emoções, mas hoje nós vamos estudar, né, a vontade, como nós refutar, né, irmão? A vontade. E o primeiro tópico vai nos dizer assim. O primeiro tópico diz assim: a vontade, motivação e ação. O primeiro parágrafo diz assim: o conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, alimentar, escolher, agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação e via de consequência. A ação, nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem. Se a ele aderimos voluntariamente, se a ela aderimos voluntariamente. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana, por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que impulsiona, todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. E o livre-arbítrio funcionou. O livre-arbítrio funcionou, meu Deus. Então, irmão a vontade é motivação. Aqui já deu um exemplo bem claro, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa carne ela é pecaminosa, né? Após a queda do casal, né? De Eva, né? E o seu companheiro Adão, a nossa natureza, uma natureza decaída, essa natureza decaída, esse pecado que agora ele vai ao testificar em Adão, né, no primeiro casal. Agora esse pecado ele nos puxa, ele é como se fosse um imã, porque a Bíblia diz que quando o casal ele transgride a lei do Senhor, né, toda a terra, né, é amaldiçoado todo o ambiente que eles vivem. Não é isso, irmão Jé? Uhum. Porque se tivesse sido o pecado tivesse contaminado somente o casal e não tivesse contaminado a terra, né, os animais, nem tudo que há, o que aconteceria? Talvez seria mais fácil, né, irmão Jé, de sair, mas todo o ambiente, né, todo o planeta Terra, não é isso? Foi contaminado pelo pecado. Então, agora o casal que vivia num jardim de delícia, vive agora num lugar pecaminoso. Então, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós damos lugar à palavra do Senhor, ao Espírito Santo, o que nós fazemos? Nós agora, toda pessoa que aceita o Senhor Jesus, ele não vive mais na sua vontade. Como assim, irmão Gé? Ele não vive mais nele, né? Mas ele agora vive em Cristo Jesus. Fazendo o quê? A vontade de Deus, né? Entendendo que a vontade é como diz o escritor. Ela tem que ter uma motivação. Não havendo motivação, sim, não tem desejo. Então, se não tem desejo, não vai haver ação. Sim. Né?
vai ficar inerte. Então, Sim. vontade já é algo como pensamento, né? Está tão interligado, pensamento, sentimento e ação, e a vontade. Porque eu penso, eu sinto e desejo. Então, se eu partir de desejar, eu posso fazer. Ou posso também não fazer, dependendo do que eu achar que é interessante. E para não ficar só nas minhas palavras, em 1 João, capítulo 2,16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É o que eu acabei de falar. Irmãos, refutar a nossa vontade é muito difícil. Porque quando Jesus... Até a vontade carnal, né, Mandão? A vontade carnal. A vontade pecaminosa é terrível, irmãos. Por exemplo, irmão, já é uma coisa simples. Comer. Comer, ela tem a ver, muitas das vezes, com, se nós não vigiarmos, nós cometemos o quê? A brutonaria. E a brutonaria nos leva à obesidade, nos leva, e dependendo do grau de obesidade, dependendo do nosso não refrear na carne, pode levar até mesmo à morte. Não é isso? Porque, agora, irmãos, até o próprio Jesus, que está em Mateus, capítulo 16, 24, se o irmão já achar mais fácil. Mateus o quê? Mateus, capítulo 16, acho que 24, se eu não me engano, que vai falar assim: quando Jesus, ele está em Getsemane, que ele estava passando pelos últimos momentos, né, dele se entregar por nós, ele vai dizer assim, ele pede para o Pai dele, né, ele faz uma oração, e ele clama, e ele diz assim, olha... Não, Mateus 16. Não. Ele diz assim, ó, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, o Senhor Jesus pede, no momento da sua angústia, na sua carne, irmão Gé, ele diz, afaste de mim, Senhor, se for possível, essa dor. Afaste de mim esse sofrimento a qual vou ter que enfrentar. Segundo os estudiosos, né? Mateus 26, 39. Isso. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso. Irmãos, olha só, o próprio Jesus, quando ele estava... Aí você vai falar assim, Manlé, mas ele já era o Cordeiro morto, Deus diante da fundação do mundo. Mas nós estudamos na outra lição, irmão Gé, que o Senhor Jesus, ele tinha também tristeza, não tinha? Nós estudamos nas outras lições que o Senhor Jesus, ele se angustiava, né? Como homem, lembre-se disso, como homem, irmãos. Então, Jesus, como homem, ele sabia que ia passar por toda aquela dor. Segundo alguns estudiosos, segundo até o meu esposo, eles falam assim que é porque ele sabia que quando ele carregasse todo o pecado, né, sobre ele sabia que por alguns minutos, né, irmão Gé, o pai ia se separar, né, meio que seja por alguns minutos dele. Então ele não queria isso. Então, alguns estudiosos, que meu marido corrobora com essa fala, ele diz assim que foi essa tristeza, só dele pensar, porque nós estamos falando aqui que é o nosso pensamento, o pensamento, nós às vezes sentimos a emoção ruim, ou talvez uma emoção boa, daquilo que já aconteceu, irmão Gé, ou daquilo que vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Quantos consultórios estão cheios de pessoas que estão tratando de feridas profundas, não é isso, irmão Gé? De feridas que às vezes aconteceu na infância. Aquela ferida, às vezes, aquele maltrato aconteceu, né, irmão, já há muitos anos atrás. Mas a mente, né, ela registra aquilo, né, e fica ali. Então, toda vez que a pessoa lembra daquela emoção, lembra daquele fato, o corpo sofre, não é isso? Então, é uma hora de nós termos controle. O que os médicos fazem, os psicólogos? Eles conversam com você, a maioria das vezes são traumas passados, não é isso? Que está depositado no subconsciente, não é isso, irmão? No subconsciente, e que há uma visão, uma lembrança, um ato, ou uma palavra, dá-se o gatilho, não é isso? E aquele gatilho que é acionado, ele volta a você naquele ambiente, né? Que você teve aquela tristeza. Ou ao contrário, irmão Gé, ou alegria. Quando nós fazemos uma coisa muito boa, fizemos uma viagem, às vezes... por exemplo, a mulher. Eu, como mulher,
a maior alegria nossa são quando a gente ganha o bebê, porque a gravidez é terrível, o parto é terrível. Mas quando o médico ou a parteira traz aquele bebê o nosso colo, todo aquele sofrimento, irmão, já acaba, né? E a gente, ai, mulher, esquece sim, esquece, porque a alegria daquele bebê é tamanha que ela apaga todo os acontecimentos. Então, Jesus, ele não é que ele dizia que ele não queria fazer, mas a sua carne, ele pediu, né, a Deus que se fosse possível, mas todavia ele controlou a sua vontade. Ele não falou, mas não faça a minha vontade, mas a sua vontade, Senhor. Eu estou aqui para realizar a tua vontade. Eu e você, como servo de Deus, devemos refutar o mundo e dizer, eu não vou fazer mais a vontade da minha carne, eu não vou fazer a vontade do mundo, eu não vou fazer mais a vontade do demônio, mas eu vou fazer a vontade do meu Deus. Amém. Segundo subtópico, segundo parágrafo, diz assim, do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem, que eu acabei de falar, que fizemos, sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo. Pensamento, sentimento, desejo e ação. Acontece com Eva, no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que eu obteria, serei como Deus, que está em Gênesis. Certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu. O irmão Jerry, Eva, ela não sabia o gosto daquela fruta. Não. Ela não tinha comido. Mas quando a Eva falou para ela assim, Eva não. A serpente falou para ela assim, se você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Ela pensou assim, o Altíssimo, ele fez todas essas coisas aqui. Ela não comeu com intenção de ser, tomar o poder do Senhor, não. Mas ela queria ser igual, por causa da admiração. Irmão Gé, porque às vezes há um sentimento ruim, bom, porque às vezes eu olho para a pessoa, tem gente que quer ser igual ao outro por causa da inveja, não é? Ele quer tomar o que é do outro. Mas às vezes eu admiro tanto uma pessoa que eu falo assim, nossa, eu queria ser como aquela pessoa, mas não porque eu quero usurpar, né, aquilo que aquela pessoa tem, mas eu quero ser como aquela pessoa porque eu a admiro. Irmãos, esse negócio de emoção, eu vou falar uma emoção boa. Toda vez que eu vou em casamento, eu sempre falo com o casal. Mesmo que seja aquele casal mais simples. Irmãos, tire foto. Hoje nós filmamos, né, irmão? Tire foto, filma. Por quê? A maioria, quando a pessoa casa por amor, toda vez, o casamento ele passa por muita luta. Ele passa por muita dificuldade. E às vezes o nosso desejo é sumir, é fugir. Quantas vezes, irmão? A gente pensa em separar, pensa em abandonar o cônjuge nas horas das tribulações. Mas, quando nós olhamos aquela foto, naquele dia tão bonito, não é? Está todos ali, você está feliz. Aí você vai lá e olha a foto do seu casamento. Aí você fala assim, não, né? Esse dia tão bonito aqui. Olha aqui. Esse é bonito mesmo, esse é o meu mesmo. Então o que você faz? Você continua. Porque você, ao olhar essas fotos, ao lembrar desse momento tão bonito, você vai pensar assim, não, eu posso suportar. Eu posso suportar. Esse é uma coisa boa, né, irmão? Uhum. Agora também há coisas ruins. Então, quer dizer, mas voltando em Eva, então Eva, ela não conhecia o fruto, mas ela foi imaginando, irmão, imaginando como é que seria. Até no momento que ela se deixou levar pela, a vontade, e ela não refreou o seu desejo, e ali
ela pecou, porque ela come. Se ela fosse o cabeça, como não era, a gente crê, né, que o Senhor teria destruído ela, né, e fez toda a mulher para Adão. Eu achava que seria melhor, né, porque o mundo estava sofrendo. Mas enfim, vamos pular para frente. Mas não foi assim. Ela comeu, e ali ela come, e depois ela oferece para o seu marido. E agora Adão, irresponsável, o que ele faz? Ele quer dizer, por isso que fala aqui, ó, ele deu ouvido por indução. Às vezes o desejo não é meu, né? Mas é o desejo da outra pessoa. Por exemplo, Anani e Safira. Vou dar um exemplo, né, para a pessoa entender. Anani, que era o homem, não é isso? O marido, o que ele fez? Ele vendeu a propriedade, tratou com a mulher, e aí o Pedro perguntou isso, por quanto vender a herdade? Ele falou tanto, né? Aí ele mente, não é isso, irmão? Ele morre, aí eles tiram ele para lá, né? Aí chama ela. Quanto mesmo que você vendeu a herdade? Ela teve o privilégio, o momento dela falar, velho, se ela tivesse falado a verdade, tinha morrido, irmão Jé? Não. Então, quando nós aconselhamos a pessoa, eu não sei se é um ditado, acho que é um ditado, fala assim, olha com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu acho que é um ditado, não sei se está em provérbio ou se é um ditado. Não, E tem um dito popular que fala assim, quem se mistura com porco, farelo, come. Porque você está com porco ali no meio do chiqueiro. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com quem nós andamos. Porque às vezes nós vamos pecar, nós vamos fazer coisas, aderir à vontade, que às vezes eu mesmo não busquei para mim, mas que a outra pessoa buscou para mim. Né? Que a outra pessoa me ofereceu, como o caso de Adão. Né? Ele não pensou, ele sabia da ordem e ele comeu. Vamos ter seu subtópico, porque senão o Germe, meu marido, não consegue falar. Meu Deus. Terceiro subtópico, vamos dizer assim, terceiro parágrafo diz assim, a fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão cedeu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seus próprios, em seu propósito de obediência a Deus, decidiu pecar, aderindo à vontade de quem, irmão Jé? Eva, que lhe deu do fruto. Quantas decisões erradas tomamos, plenamente consciente de suas consequências, da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. A busca dos prazeres pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que eles conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Então, é o que eu acabei de falar, irmão Jé. Quando nós somos jovens ainda, a nossa mente está em formação, né? Então, se nós andarmos, darmos lugar àquilo que a nossa vontade, fazer tudo aquilo que a nossa vontade quer, às vezes o destino será cruel. Em Salmos 81, mas eu só vou ler aqui, eu vou só citar o que está escrito. O Senhor, cansado de ser rejeitado por seu povo, entregou os israelitas aos seus desejos do seu coração, para andar segundo os teus próprios conselhos. Deus removeu deles a sua graça, que os restringiram. Eles foram entregues à luxúria e ao mais malévolo opressor. Irmãos, Israel, irmão Gerry, ele saiu ele foi tirado com mão forte do Egito, não é isso? Uhum. E agora o Senhor Jesus cuidava daquele povo no deserto, mas qualquer dificuldade que eles tinham, o que eles faziam? Eles ativavam o seu pensamento e falavam assim,
Ah, lá no Egito nós tínhamos panelas cheias de legumes, né, cara? Legumes, de tudo. Então, quer dizer, eles lançavam, eles esqueciam que tudo que o Senhor fez por ele e ativava as suas lembranças, dando lugar ao desejo. A gente fala assim, que a gente costuma dizer assim, que o Egito, o povo de Israel, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Os seus desejos pecaminosos, as adorações a ídolo, né? Aquelas práticas mundanas que eles tinham ali, continuava neles. Então, eles pagaram os seus desejos carnais, eles pagaram com a própria vida. Porque a Bíblia diz que, irmão Gé, que de 20 anos para baixo, todos que saíram do Egito, me corrija se estiver errada, morreram todos no... Acho que o Egito está tomando minha aula. Do deserto. Esse texto é. O que acontece? Então nós... Mas tem um texto aqui interessante que você falou sobre Jó, desculpa Sim. interromper, mas olha só, você falou isso interessante sobre Jó, eu lembrei desse versículo, Eclesiastes 11, porque nós estamos falando aqui de vontade, e a juventude normalmente tem suas vontades, muitas vezes imaturas, né? Então, olha aqui que o Senhor fala para a juventude. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se no coração e nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quer dizer, Deus dá total liberdade para fazer. Total. Só que saiba que vai chegar um tempo do juízo. O tempo que? O tempo de prestar conta. Então é isso que eu queria colocar. Por que eu falo de jovem, irmão? De fraqueza, porque o jovem, ele gosta de andar em bando, repara. O jovem, às vezes, para ele não ser descartado, para ele não ficar só, para ele fazer parte da gangue, da turma, ele faz coisas que ele, às vezes, ele não deseja fazer. Ele é levado, impulsionado pela outra pessoa, simplesmente para ele pertencer a um grupo. Para ser aceito. Para ser aceito. Então, você vê aquele negócio agora eles tinham uma moto que eu esqueci o nome, que eles se enforca e chega a perder o ar não sei quantas vezes. Estava dando muito mal. Chegou a pessoa até chegar a óbito. Da baleia azul. Da baleia, isso. Por quê? Porque o jovem, às vezes ele sabe muito bem que aquilo está errado. Mas ele, para não ficar fora... Ele fala, não, se eu não fizer isso, eu não serei aceito no meu grupo. Então, ele se sujeita a isso, para não ficar só. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos. Porque, às vezes, o desejo que eu estou... não é nem meu, mas é colocado por outra pessoa. Mas se eu aderir, aí as consequências virão sobre mim, quando vai vir sobre a outra pessoa. Irmão Gé. Nós estamos para o segundo tópico, que fala sobre desejos, da escravidão à redenção. A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes os desejos, mas fez definhar a alma. Salmo 106, versos 14 e 15. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito e deixavam dominar por seus desejos. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhe era servido na casa da escravidão, de onde havia sido libertos com mão forte. O culto aos desejos lhe trouxe terríveis consequências, perecimento e morte, como nos adverte Paulo. Tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Nós temos algum texto aqui, que eu separei aqui, desses que está escrito aí, quando fala Números 11, verso 33 e 34, vai dizer: quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Olha só, Deus, é interessante que eu até comentei com a minha esposa, esse texto, né, 1 Coríntios 10, 1, 13, é um assunto que nós vamos citar nesse tópico, mas é interessante que eu preguei recentemente sobre esse tema, porque eles estavam no Egito, debaixo do chicote, debaixo de escravidão, debaixo de sofrimento, né, tendo muitas vezes que enjeitar seus próprios filhos por causa de Faraó, que os oprimia.
E Deus ouviu o clamor daquele povo e mandou Moisés lá para tirar o povo dali, da mão daqueles que o escravizavam. E Deus não fez apenas só chegar lá e vem cá meu povo, vamos embora não. Ele lançou dentro da terra do Egito, dentro da terra de Cão, ele lançou 10 pragas sobrenaturais, tremendas, poderosas. Isso não foi o suficiente. Quando o faraó foi oprimido pela situação de perder seu próprio filho, que foi a última praga, a praga dos primogênitos, ele deixou o povo ir. Mas Deus queria ainda manifestar sua glória no Egito. O que ele fez? Ele levou o povo para humanamente dizendo, uma armadilha. Que agora o povo estava num lugar em que havia um mar diante deles, havia montes transponíveis do lado, e via Faraó furioso com todo o seu exército para vir guerrear, para matar o povo. Mas Deus fez com que o mar se abrisse. Deus fez com que o seu povo passasse com a pé enxuto. Deus fez que o mar vermelho, que foi o livramento de Israel, fosse a sepultura dos soldados egípcios, juntamente com o Faraó. E agora, eu estou citando aqui alguns dos sinais que Deus fez ali no deserto, para mostrar que Ele era Deus poderoso no céu e na terra. E agora o que aconteceu? Quando surgiu os primeiros obstáculos, esse povo começou a murmurar. E já começou a murmurar também até quanto à comida que Deus enviou. Porque no deserto não tem como plantar. No deserto não tem como dar água. Mas agora nós vamos ver aqui que Paulo vai dizer que tinha uma pedra que o acompanhava eles. Lá em 1 Coríntios 10, do verso 1 até o verso 13, eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos verem. Olha o que Paulo vai falar. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, a revelação profunda de Paulo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí aqui mesmo esse versículo já é o versículo chave, versículo 5. Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Sabe por quê? Porque os murmuradores cresceram um número muito elevado. E é muito triste, irmãos. Você vê sinais, prodígios, operações. Esse povo via milagres diariamente. Todo dia eles tinham água para beber, todo dia tinha comida descendo do céu. Eles tinham uma nuvem que cobria do sol escaldante do deserto durante o dia. À noite, a temperatura desértica muda muito. Ela chega a ser abaixo de 0 grau. E Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Eles tinham um ar-condicionado durante o dia, e eles tinham um aquecedor natural dado por Deus, na verdade sobrenatural, uma coluna de fogo para aquecê-los. Mas todavia nem isso agradava esse povo. Por isso que não agradou a Deus. Deus falou que a maioria deles não agradou a ele, e prostrou-se no deserto. Então, aqui Paulo vai dizer, né, que todos, aqui depois ele vai falar de outras coisas, que como eles cobiçaram coisas más, como eles fizeram idólatras também, para que nós não acompanhássemos o que eles faziam, né? Que nós não seguíssemos a cobiça de Israel, que nós não seguíssemos a idolatria de Israel, que nós não seguíssemos a prostituição de Israel. Esse texto fala sobre isso. Por quê? Porque a vontade de Israel para o pecado era muito grande, ao ponto de afrontar um Deus tão poderoso. E agora, quando chega lá no verso final, ele vai dizer para nós assim, no verso 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, está escrito para aviso nosso, para que são chegados os fins do século. Isso é figuras para aviso nosso, no nosso tempo, a igreja de hoje, entender que nós não podemos se assemelhar a Israel no deserto, porque um povo que via de milagre em milagre, mesmo assim, dava lugar às murmurações, à cobiça, à idolatria, à prostituição, e isso desagradou muito a Deus, e a maioria deles se prostrou no deserto. É isso que Deus quer que nós entendamos. A experiência do deserto não foi apenas só para Israel, mas também foi para que nós hoje, conhecendo a história, nós aprendêssemos com o erro dos outros. Diz que a melhor coisa é você aprender com o erro dos outros. Verdade. E o desejo deles era maligno. Então, cuidado, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado,
porque de repente nós também estamos entrando no mesmo circuito de Israel. Eles tinham um caminho para seguir. Eles poderiam, talvez, com 40 dias chegar ao seu destino, mas por causa da sua idolatria e murmuração, Deus falou, agora vão rodar 40 anos no deserto, até que só fique, que de 20 anos para baixo, todos, né? Só fica os de 20 anos, os mais velhos, de mais de 20 anos, vão morrer. Enquanto não prostar o último, ninguém entra na Canaã, ninguém atravessa o Jordão, né? E aí você vai ver que realmente nós temos que tomar cuidado, não nos deixemos levar pelos nossos próprios desejos, porque nós lemos na lição passada sobre a questão do sentimento, e lá fala que o nosso coração é enganoso, as nossas emoções nos enganam, nós pensamos que estamos certos, mas estamos sempre errados. É por isso que o salmista lá no Salmo 139 vai dizer, né, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por que ele está falando isso? Porque ele sabia que ele poderia se enganar com seus sentimentos, mas Deus, que conhece o profundo do coração do homem, entende o sentimento quando ele é verdadeiro, quando ele é falso. Deus vai sondar e vai revelar o que você está andando no caminho certo, vê se há algum caminho mau. Então, se há um caminho mau, o Senhor vai mostrar, filho, sai desse caminho, que esse caminho está errado. Mas o certo é quando nós colocamos nosso desejo na vontade do Senhor. Amém. Vamos ver agora o segundo subtópico, que fala sobre os desejos na era cristã. Agora é o nosso tempo, moço. O drama do desejo continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder também para vencê-lo, né? Nós vamos ver em Romanos 6, 3 a 6, depois nós estaremos lendo. Contudo, enquanto estivermos nesse corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Sabe por quê? Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Há uma contenda constante dentro de nós. A carne, sarx, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Vê-se então em nós teria uma luta travada. Cabe-se nos decidir entre satisfazer o desejo da carne, os que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito, o que vive segundo a sua direção. Gálatas 5,18. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 6, 3 a 6. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Nós não podemos mais servir o pecado. Sabe por quê? Porque nós seguimos a Cristo. E através da cruz de Cristo, lá no Calvário, ele bradou, ele venceu a morte por nós. E qual a vitória de Cristo na cruz? É que ele venceu o poder do pecado. Então, nós vencemos agora o poder do pecado através de Cristo Jesus. Na novidade de vida, quando a nossa conversão se dá, quando nós aceitamos a Cristo, deixamos o Senhor ser Senhor da nossa vida, o que acontece? Nós passamos a não desejar, não querer mais a prática pecaminosa. Então nós refutamos o desejo da carne. A carne que nós falamos aqui é aquele desejo, aquela natureza pecaminosa que veio de Adão. Então ela está aqui dentro de nós. Só que quando ela está dentro de nós, se nós realmente deixarmos de guiar pelo Espírito, que agora veio habitar no crente, que a diferença é essa, irmã Vanderlei. O Espírito veio habitar no crente. Então, como o Espírito veio habitar no crente, agora a diferença está aí. Ele vive uma novidade de vida, porque tem um Espírito a agir dentro dele. Só que quando ele se deixa, né, ser usado pelo Espírito. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, Romanos 8:1, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para não ter condenação sobre mim, nem sobre você, nem sobre os que estão nos ouvindo, nós temos que ser crentes, sim, lavados pelo sangue de Jesus, sim, mas todavia também guiados por esse Espírito, porque não dando lugar para a carne, porque nós ainda estamos presos no corpo de pecado. Temos que lembrar disso sempre. Irmão Gé, e quando nós vemos o Velho Testamento, né, às vezes a gente fica pensando, igual você estava comentando, nós vimos ali
pecado, casamento misto, não é assim? Porque naquela época vivia-se pela lei. É lógico, irmãos, evidente que todo ser humano, ele há dentro de si, irmão, bom reiterar isso aqui, um tribunal. Nós sabemos que todo homem ele tem dentro do seu ser, né? A consciência. Na sua tricotomia, né? Ele tem a consciência. O homem, quando ele faz a coisa dele, ele já sabe que faz a coisa errada. Mas antes, irmãos, o homem ele não tinha. Claro que ele tem a essência de Deus, quando Deus o criou, a Bíblia diz que ele criou o homem, né, fez o seu corpo, e agora ele soprou dentro dele a sua imagem, sua semelhança, que é o caráter. Agora, o homem, irmãos, nós temos que entender o seguinte: o Espírito Santo, ele atuava em alguns, né, irmão, no reis, né, sacerdote. Mas, irmãos, é claro que o Espírito Santo sempre atuou na vida do homem. Mas agora ele atua diretamente, todo o ser humano que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo não somente atua, ele vem morar. Eu sou a morada dele. Então, se eu dar ouvido, se eu ficar atento, eu tenho condição de estar nos caminhos bons, porque eu sou guiada por ele se eu dar ouvido, porque ele mora dentro de mim. Amém. A decisão do homem redimido é o nosso terceiro subtópico, que fala assim: a obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Verdade. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido, ele inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Isso é resultado da nossa nova natureza. Significa que não podemos nos conformar com o desejo do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo da mortificação da nossa carne, a velha natureza. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre ele, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Olha só, Gálatas 5:22. O Gálatas 5:18 vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A lei não tem mais poder sobre a sua vida. Agora, quando você vai em Gálatas 5:22-25, vai falar sobre o fruto, né? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmão, isso aqui é o resumo de tudo, do homem redimido. Quando um homem é redimido, a decisão dele não está mais pautada nele. Eu estava falando, quando eu preguei essa mensagem sobre 1 Coríntios 10, de 1 a 13, eu falei algo que a Bíblia me dá essa convicção. Quando você está no mundo, quando você ainda não é converso, quando você não conheceu a Cristo, você está debaixo do senhorio. Você está debaixo da ação de Satanás. Satanás agora é o seu senhor. Ele comanda a sua vida. Ele te leva para a prostituição, ele te leva para a homossexualidade, ele te leva para a bebedice, ele te leva para a glutonaria, ele te alimenta aquilo que a sua alma deseja, que a sua carne deseja. Ele vai alimentando, ele vai fazendo você ficar cada dia mais escravo do pecado. Isso é realidade de um homem e de uma mulher em conversa. Mas uma vez que você é convertido, uma coisa que a igreja não entende, tem muitos crentes que hoje estão ignorando isso. Nós mudamos de senhorio. Agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, mas também Ele é o nosso Senhor. E é esse o grande problema, irmão Madalé. Por que as pessoas não conseguem manter uma vida casta, uma vida santa, uma vida pia, uma vida que realmente serve ao Senhor com fidelidade? É porque ele não aceitou Jesus ainda como Senhor. Ele não sabe que ele tem que obedecer às palavras do Senhor, obedecer o que o Senhor fala na sua palavra, o que o Espírito te dá a direção. Por quê? Para que você possa tomar as melhores decisões na sua vida. Quando você toma a decisão por si só, você realmente vai cair realmente em pecado. Por quê? Porque nós somos falhos nas nossas decisões. Nós não sabemos tomar decisões sem uma direção. A Bíblia nos fala que nem orar nós sabemos. Romanos 8, Paulo vai falar que não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo é que nos auxilia na fraqueza. Então nós temos que orar e pedir a Ele, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus. Então, se nós não sabemos nem orar, e decisões pior ainda. Então nós precisamos da direção do Espírito Santo para nós não cairmos na velha natureza, porque ela está lá.
Quanto mais eu alimento, que eu me deixo dominar pelo Espírito e busco a palavra, busco oração, busco jejum, busco fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo vai fortificar o meu espírito e eu vou estar fazendo a vontade do Senhor. Então a velha natureza, por mais que ela tente reagir, ela não vai ter suporte, porque eu sou redimido. Só que o problema é, eu tenho que manter essa peleja todo dia. Porque aqui, ó, tá falando, nós temos essa luta todo dia, ó. Gálatas 5,17. A carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, e se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá vendo? Não façais o que quereis. Às vezes você quer fazer o bem e não consegue fazer. Meu Deus. Por quê? Porque o espírito, a carne está cobiçando porque o mal, e ela quer que você siga ela. Mas o Espírito Santo está guerreando contra a carne. Sabe por quê? Para que você continue no caminho do Senhor e fazendo a vontade do Todo-Poderoso. Amém? Irmã Madeleia, com o terceiro tópico, e eu depois voltarei no segundo. Meu Deus. Irmãos, o terceiro tópico vai nos dizer assim, o ensino sobre os desejos em Tiago. Meu Deus, Tiago pega pesado. A atração e engano. Em Tiago 1, capítulo 14, 15, trata dos desejos carnais e suas consciências, empregando o conhecimento, o conhecido termo, concupiscência, que eu não sei como é que é essa palavra. Epitomia. Epitomia, que eu não sei o que é isso, com o sentido de maus, maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação, o pecado, mas cada um é tentado quando atraído, é enganado por sua própria concupiscências, que está em Tiago, capítulo 1, 14. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interno, que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo de ter sido aguçado. Ô, irmão Gerry, quantas vezes a gente faz uma coisa errada, né? E às vezes as pessoas vêm falar com a gente que está errada, mas a gente insiste que está certa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. A palavra do Senhor nos diz, parece que está em Levítico, que quando adoramos qualquer tipo de coisa, que é a imagem ou ídolo, né? Ou pessoas, se adoramos imagem, se adoramos ídolos, há demônios, adoramos. Mas a maioria das pessoas que tem essa prática de adoração, né? A imagem, eles já colocou na sua cabeça que aquilo está corretamente certo. Então, às vezes, nós fazemos uma coisa que é pecaminosa, mas muitas das vezes nós nos convencemos que aquilo está errado, que aquilo está certo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de Davi. Davi estava certo, irmão Gerry, de tomar a mulher de Urias? Não. Mas você vê que ele tomou a mulher de Urias, depois ele matou Urias. Mas quando o profeta Natan falou com ele, olha só, ele está tão cego de que era ele que tinha feito, que ele deu a sua própria sentença. Quando ele falou assim, olha, que contou a história da ovelha, né? Que pegou a parábola da ovelha, que o homem tinha várias ovelhas, um só tinha uma, que dormia no seu ragaço, Ele falou assim, e o outro veio, né? Pegou, tomou. E ele disse, esse homem é digno de morte. Mas esse homem era quem? Ele próprio. Às vezes, irmão, nós estamos, às vezes nós pegamos aquilo que está errado,
Mas, como é que fala, irmão Jé? Que às vezes acostumamos com o erro. É o pecado de estimação. Isso. Nós acostumamos com o erro, irmãos. E aí a gente não para ver que aquilo está errado. Eu mesmo tinha um negócio de dizer assim. Eu nasci assim, no erro. Vou morrer sim. Eu vou falar uma coisa que é vergonhosa para mim. Mas eu fui criada... eu não fui criado num lar evangélico, mas eu fui criado com os valores. O pessoal de interior, eles têm muitos valores, né, irmão Jé? Uhum. Então, o que eu pensava? Eu fui criada, a minha família, a minha mãe, meu pai, sempre nos instruiu que nós, tanto homem como mulher, devemos casar, ser mulher de um som, casar pura, casar virgem. Mas eu mesmo, eu sempre achei isso uma besteira, achava isso uma besteira, irmão. Eu via eles falando, eu achava que aquilo era machismo, achava que aquilo é coisa de gente do interior, seguia alguns princípios, achava que aquilo era uma besteira. Então, quer dizer, mas depois estudando a palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, é que eu fui entender que isso não é o que a sociedade está falando, que a minha mãe... Mas isso mantermos-se casto, né, irmão? É puro. Um homem manter-se pura mulher. Isso é bíblico. Porque eu só posso me deitar, manter uma prática sexual com um homem, se ele for o meu esposo. O homem também só pode ter a prática com a mulher se a mulher for o quê? A esposa dele. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos os namoros, até mesmo dentro das igrejas. Nós vemos o namoro, irmão Jé, já começa a namorar e já vai para a cama. Por quê? Nós achamos que aquilo está corretamente. Em Marcos capítulo 7, é 7, 22, deixa eu ver aqui se é 7, 22, que eu me perdi aqui. É Marcos capítulo... Deixa eu pegar onde que eu peguei aqui, meu Deus, que perdi o... 22? Eu acho que é 22. Perdi a referência aqui. Os furtos, avareza... O diabo, eu falo sobre o diabo. É Pedro. Pedro. Isso, 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 5,8. Pedro apresenta o maligno como alguém que planteia insistentemente contra a alma do homem, como um leão, sanguinário e feroz. Satanás está sempre em derredor, com o objetivo de devorar e conduzir para a ruína eterna aquele que há quem conseguir encerrar. Que sai 1 Pedro capítulo 5,8. Irmão Jerry, muitas vezes o diabo ele faz o quê, irmão? Ele abre o laço, não é isso, irmão Jerry? Ele oferece as bandejas, mas ele obriga você a pegar? Não, ele oferece. Ele oferece as bandejas, ele oferece ali todo o cenário. Agora cabe eu e a você entrarmos. Então ele está bramando, ele está... tem um texto da Bíblia que eu esqueci qual texto, que fala assim que ele está ao nosso derredor. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o que ele faz? Mas olha só, que o diabo ele pode bramar, ele pode buscar. Em Jó, irmãos, o que acontece em Jó, irmão Jó, ele fala sobre, né, o Senhor fala com ele sobre Jó, e ele fala com Deus. O Senhor deu tudo. O Senhor diz para ele, pode tirar tudo, pode mandar tudo. O diabo faz o quê? Ele tira tudo. E Jó fica num grande sofrimento, mas se Jó negasse ao Senhor, ele não negou. Ele continuou firme, não é isso? Então através da história de Jó, eu sei que eu tenho condição de me manter sóbrio e afastado do mal, porque cabe a mim escolher. Bem? Vamos lá para o segundo subtópico. Abortando o processo. Né, irmãos? O horário está passando, quase acabando. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper os maus pensamentos, para evitar a prática do pecado. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar, os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões.
Quando encontra seu objeto, o alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Tiago 1,15. Que o Senhor nos livre de toda a tentação, né? Mas não esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. O que é abortar o processo? É você encerrar ele no meio. Porque a tentação, ela existe. Mas a tentação não é o pecado. Olha, Tiago 1,14 fala assim, mas cada um é tentado. Tentação não é pecado. Quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A nossa concupiscência é a nossa natureza pecaminosa. A concupiscência, a irmã Léa já leu aqui, ó, um sentido de maus desejos. Os maus desejos da minha natureza carnal, da sua natureza carnal, a sarx, lá do grego, ele deseja o mal. Então, o que ele vai tentar você. Nós não podemos esquecer da aula básica, basilar, quando você entra no caminho do Senhor, você aprende. Os 3 inimigos do homem. Carne, né, natureza pecaminosa, mundo pecaminoso e Satanás. São os 3 que nos confrontam todos os dias. E estão eles agentes da tentação. Então, às vezes o Satanás, como a irmã citou agora, 1 Pedro 5,8, nós vamos também ver o mundo pecaminoso também, né? Vai ver João falando, não ameis o mundo, nem com o mundo há, né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, isso aí, 1 João capítulo 2, não lembro o versículo agora, mas esse texto está falando do mundo, enquanto o texto que a Léa leu fala de Satanás, do mundo. Mas eu não posso esquecer da carne, não posso esquecer do sarx. Então, aí, quando atraído, engotado pela sua própria concupiscência, o mau desejo quer desejar. Aí ele começa a te atrair e começa a querer te enganar. Mas eu tenho que abortar o processo no tempo da tentação. Eu não posso passar. Tem aquele livro que fala: tentado não cedas, ceder é pecar. Né? O hino da harpa cristã. Então, tentado não ceda. Vê a tentação, refreio. Mas como eu posso vencer? Da mesma forma que nós orientamos quando falou dos pensamentos, né? Lá na lição 7, interromper os maus pensamentos, também eu tenho que interromper a área da tentação. Como eu faço isso? Na oração, querido. Na vigilância, em primeiro lugar, vigiar e orar. Na vigilância, na oração. Olha como é que é interessante. Eu vou na vigilância, vou na oração, vou na prática do jejum, porque o jejum também ajuda a refrear a nossa carne, né? Freia, para de comer um pouco, fecha a boquinha, e ali a carne fica brabinha, mas você vai segurando ali, buscando a carne fica brabinha. Aí ela quer comer, no final não vai comer não, filho. Eu vou refrear esse negócio aí. Também nós aprendemos que o jejum também serve para expulsar demônio. Tem caixa de demônio aí que só sai com jejum e oração, então tem que estar preparado, né, para fazer a obra do Senhor. Então, eu tenho que estar preparado com essas armas espirituais que foi me dado. Então, quando eu mais oro, quando eu mais leio Bíblia, quando eu mais jejuo, quando eu mais faço a vontade do Senhor, evangelizo, ganho alma para Jesus, eu estou fortalecendo no Espírito Santo de Deus. E aí, eu consigo, quando vier a tentação, eu estou pronto para refreá-la. Eu estou preparado para refreá-la. E aí, ela vai começar lá no sentido, vai começar talvez no sentimento, nos pensamentos, depois ela vai se manifestar, né, de uma forma mais concreta. Mesmo assim, eu já estou preparado para ela e vou abortar o processo. O versículo que você falou é 1 João capítulo 2, diz assim, versículo 15. Não ameis ao mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está mesmo. De jeito. Vamos lá, então, agora vamos para a nossa conclusão, irmãos, fechando a lição de hoje. Conclusão. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo faz parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Irmãos, também Deus não agrada da preguiça, não. Já que falou a conclusão aqui, a vontade ela nos motiva a agir, a fazer alguma coisa, a trabalhar, a conquistar,
a fazer coisa, a aprender, estar na escola dominical, estar assistindo um vídeo maravilhoso igual o nosso aqui. Eita, então, glória. nos motiva a fazer coisa. Agora também a indolência, a preguiça, isso nunca agradou ao nosso Deus, né? Por isso que a Bíblia fala, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Porque a formiga, ela não tem chefe, ela não tem rainha, ela não tem nada disso. Mas ela sempre tem um comando. Tem um momento de fazer o serviço, um momento de parar para descansar. Ela tem toda uma organização no seu formigueiro. Ninguém vê formiga por aí morrendo de fome, porque ela já se prepara para a época do inverno, ela se prepara para a época da chuva. Tudo ela já está preparada para esses momentos. E quem ensina ela é Deus. Deus que coloca numa criatura tão pequenininha uma atitude tão honrosa. Então, o trabalho sempre agradou a Deus. Se você reportar a história bíblica, você vai ver, todas as vezes que Deus vai chamar alguém para a sua obra, ele pega alguém trabalhando. Ele não vai pegar preguiçoso, né? Ele foi pegar, né, Elias, quando Elias foi atrás de Eliseu estava atrás de 12 juntas de boi, parece, trabalhando para a família dele. Então, ele precisou, né, matar os boi, fazer um churrasco para seguir Elias, né? Nós vamos ver em outras situações, né, no tempo dos juízes também, quando foi Gideão, quando o anjo foi falar com ele, o que ele estava fazendo? Palhando trigo no lagar. Não, Deus não chama ninguém preguiçoso, que está inativo, que não quer fazer nada, né? Quando Jesus foi chamar os seus discípulos, boa parte estava trabalhando, né? A maioria deles estava trabalhando. Era os que estavam pescando, estavam lá com o pai pescando, outros estavam na coleteria de impostos, mas estavam fazendo alguma coisa. Então, o que eu aprendo aqui nesse final, nesse encerramento, é o seguinte: a vontade, sendo boa, sendo direcionada pelo Espírito Santo, nós devemos colocar ela em atividade. Nós podemos trabalhar assim e fazer, pode ser uma grande bênção na nossa vida. Mas, todavia, aquilo que te leva para pecar, aí você tem que refutar. Aí você tem que abortar o processo mesmo. Você tem que evitar, porque o Senhor está agindo em nosso favor. Ele colocou essa vontade em nós. E por causa dessa vontade, olha que maravilha, por causa desse livre-arbítrio, um dia você e eu decidimos por Cristo. E de repente tem alguém que está nos ouvindo que ainda não decidiu por Cristo. Agora é o momento de você colocar a sua vontade em ação e deixar, aleluia, o Espírito Santo falar no seu coração e você ter essa vontade gloriosa de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmão Madalé, com as suas considerações finais. Há um versículo, que eu não me lembro qual, que diz assim que o meu pai trabalha até hoje, né? E muitas das vezes as pessoas acham que servir a Jesus é não fazer nada, mas não, irmão. Nós, servos do Senhor, nós temos muito mais trabalho, porque nós trabalhamos no nosso trabalho secular e também nós dedicamos à obra do Senhor, né, irmão Gé? Isso. E eu quero deixar, né, a conclusão, né? O irmão já leu a conclusão? Já li. Eu quero só pedir aos irmãos agradecer e pedir aos irmãos que comentem. Entra no canal, irmãos. Faça seus comentários. Na medida do possível, nós responderemos, né, as dúvidas, se os irmãos têm alguma dúvida. Pode ficar à vontade de comentar, né? Perguntar. Dar o seu like, é muito importante para nós o seu like, como já tenho falado outras vezes, esse trabalho ele vai para Pernambuco, Bahia, vai para os interior, e cada vez que você dá o seu joinha, o seu like, isso nos ajuda a impulsionar esse trabalho. Eu agradeço. Amém. Nós estamos aqui encerrando mais esse vídeo, e é interessante dizer para os irmãos que eu, olhando esse texto, eu imaginei essa questão da gratidão. O que vence a murmuração é a gratidão. E o que mais falou aqui no segundo tópico, quando falou sobre o caminhar do povo de Israel no deserto, o que mais fez perecer a maioria deles no deserto foi a murmuração. E o que impulsiona a murmuração? É a ingratidão. É ser ingrato por aquelas bênçãos. Olha só, a jericoíta Raabe, ela foi muito mais crente do que muitos israelitas. E quando ela foi guardar os espias, ela falou para eles: olha, o nosso coração já está desmaiado. Nós estamos com medo desse Deus seu, porque esse Deus seu é tremendo. Ele secou o mar vermelho diante de vocês, né? E matou os egípcios lá, destruiu reis poderosos, e nós estamos aqui morrendo de medo, mesmo atrás
dessas muralhas tão intransponíveis, nós estamos morrendo de medo de vocês. É isso que está acontecendo aqui em Jericó. Então ela reconheceu que poderia agora estar debaixo da proteção do rei, do Deus de Israel, porque era um Deus poderoso. Então, e é isso que acontece nos nossos dias. De repente você está na igreja, Deus está fazendo coisas tremendas na sua vida, milagres tremendos, e muitas vezes você não vigia e murmura, e isso desagrada ao nosso Deus. E eu vou falar uma verdade para você: Deus ainda continua matando murmuradores. Meu Deus. Vamos vigiar, tá, irmão? Vamos ser mais agradecidos. E eu quero agradecer a vocês, né? E como a minha irmã, a esposa falou, comente, né? Entre aí, se inscreva no canal e também possa compartilhar para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.